E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou resolver a última questão a respeito do pronunciamento técnico CPC 32. E veja que aqui na tela a gente tem uma questão da banca Consulplan, mas é uma questão muito semelhante às aplicadas pela banca FGV. Então, se você está se preparando para a prova de auditor fiscal da Receita Federal, se você está se preparando para a prova de auditor fiscal da Cefaz de Minas, muita atenção. Aliás, é interessante, eu coloquei essa questão logo na sequência daquela aplicada na prova de auditor fiscal da Cefaz do Amazonas, aquela que eu publiquei ontem, exatamente para a gente praticar aquela maneira rápida de resolver uma questão que pede o lucro líquido, que foi o que ele está pedindo aqui, olha, ele está pedindo o lucro líquido. Então lembra que eu falei, cuidado na questão anterior, a gente aplicou na resolução rápida a alíquota de 34% sobre o lucro antes do imposto de renda observado lá na contabilidade, porque a gente não tinha diferença permanente, a gente só tinha diferença temporária, tínhamos também a compensação, dá certo, a gente foi lá e chegou no lucro de forma muito rápida. Depois também analisamos a questão de maneira mais complexa. Mas aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vou resolver de maneira rápida e depois a gente analisa os lançamentos contábeis realizados pelo contador. Pode ser, então, questão aplicada no segundo semestre de 2022 pela banca Consulplan. Olha aí na tela, olha só. Uma sociedade empresária optante pelo lucro real apresentou as seguintes despesas, custos e receitas. Só lembrando que ele fala aqui, olha, na sequência, que a sociedade empresária apresenta histórico de lucratividade e um estudo detalhado que também prevê apuração de lucro nos próximos 5 anos. Então, de acordo com o CPC 32, tributos sobre o lucro, ele está querendo o quê? Ele está querendo lucro líquido. Aliás, é interessante, olha que ele fala o lucro líquido lá apurado pela contabilidade, para não ter erro, né? Da sociedade empresária em 31 de dezembro de 2021, considerando uma alíquota fixa de 34%. Então, olha só, lá na DRE, olha só o que vai acontecer. Receita de serviços. Receita de serviços é de R$500 mil. R$500 mil. Depois ele fala receita de equivalência patrimonial. Vou seguir a ordem aqui, né? Olha, menos o custo de serviços prestados. R$250 mil, só para a gente fazer uma DRE mais bonitinha aqui, para chegar aqui no lucro bruto, que é de R$250 mil. Aí agora eu vou considerar aí na sequência, receita de equivalência patrimonial. Então, mais aqui a receita de equivalência patrimonial. Veja que até agora não estou observando as regras fiscais. Muito embora ele foi gente boa, ele falou, olha, que isso aqui é não tributável. Só que daí, cuidado, isso aqui é uma diferença permanente, ou seja, não é tributável agora no exercício de 2021 e não vai ser nunca. Ou seja, isso aqui não gera tributo diferido, não gera. Isso aqui não gera tributo diferido. Cuidado, ao contrário das diferenças temporárias. Depois ele fala despesa com provisão. Olha só que ele fala, ele é gente boa, ele fala, olha, isso aqui não é dedutível em 2021, mas é uma diferença temporária. E se é temporária, você vai lembrar, isso aqui gera tributo diferido. A gente já resolveu várias questões envolvendo a provisão. Mas o fato é que a contabilidade, ela vai considerar que a despesa com provisão de R$50 mil, não é? R$50 mil. Bom, e eu tenho aqui, olha, despesas com multas, né? E ele também é gente boa, ele fala, olha, não dedutível, só que ele não fala nada a respeito da temporalidade. A gente vai tem que lembrar que isso aqui é uma diferença permanente. É uma diferença permanente, ou seja, uma despesa com multa entra aqui na contabilidade, olha, como despesa. Só que jamais vai ser dedutível para fins do cálculo do imposto de renda. Então, cuidado, isso aqui também não gera os tributos diferidos. Por quê? Porque é permanente. Beleza? Então, cuidado, olha só, com isso eu vou chegar aqui, olha, num lucro antes do imposto de renda. Quanto? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Vamos lá, 270, não precisa nem 270 menos 90, né? 270 menos 90, isso, dá 180, isso. 270
menos 90, 180. 180 mil reais. Agora, cuidado, e depois eu quero que você compare a resolução dessa questão com a postada ontem. Porque na questão de ontem não tinha diferenças permanentes, então eu já fui lá e apliquei 34% sobre o lucro antes do imposto de renda, afinal ele tinha pedido o lucro líquido. Lembra? Quando eu só tenho diferenças temporárias, ali beleza. Tenho compensação, beleza. Agora aqui, o buraco é mais embaixo. Porque dentro dessa DRE eu tenho duas diferenças o quê? Permanentes, que não geram os tributos diferidos. Então, olha só, isso aqui é uma diferença permanente. Isso aqui é uma diferença permanente. Então, aqui não vai dar certo aquele lance de aplicar 34% sobre o lucro antes do imposto de renda. Mas a gente pode fazer um puxadinho aqui para resolver de maneira rápida. Eu vou chegar aqui num valor, não de 180 para aplicar 34%, mas eu preciso desconsiderar essas duas diferenças permanentes. Então, vamos desconsiderar os efeitos dessas diferenças, aí vai ficar tranquilo. Vamos lá? Vamos desconsiderar. Olha só, eu tenho 180. Eu quero aplicar o 34% sobre o lucro antes do imposto de renda, mas desconsiderando as diferenças permanentes. Então, olha só, resultado de equivalência patrimonial entrou positivamente, então vou ajustar negativamente, menos 20 mil reais. E aqui as multas entraram negativamente, então eu vou somar. Só sentido oposto, percebeu? O que entrou negativamente eu somo, o que entrou positivamente eu subtraio. Simples assim. Então, olha só, 34% vezes o quê? 180 menos 20, 160 mais 40 vezes 200 mil reais. Isso aqui dá o quê? 68, né? 68 mil reais. 68 mil reais. 68 mil reais, então, vai ser a despesa com imposto de renda. Olha só, menos o imposto de renda, 68 mil reais. Você vai chegar aonde? No lucro líquido do exercício. 180 menos 68 dá 112, né? 112. Vou assinalar a alternativa C. Agora, sem sombra de dúvida, parte desse IR aqui, olha, vai ser IR corrente, parte vai ser IR diferido. Preciso saber na hora da prova? Não, não precisa. Não precisa, você já acertou a questão. Ah, mas eu quero saber. Beleza, a gente vai fazer aqui. Então, cuidado, eu quero que você compare com calma a resolução dessa questão com a questão anterior. Na questão anterior da Cefaz do Amazonas, eu apliquei 34% direto sobre o lucro antes do imposto de renda. Por quê? Porque dentro da DRE eu só tinha diferença o quê? Temporária, eu não tinha diferenças permanentes. Aí deu para fazer o macete de forma bem rápida. Aqui, como eu tenho diferenças permanentes, cuidado. Aí você vai aplicar 34 vezes o lucro antes do imposto de renda e ir ajustando essas diferenças permanentes, sempre em sinal oposto. Resultado de equivalência patrimonial entrou positivamente, aqui eu deduzi, subtraí. Despesa com multa é outra diferença permanente, então entrou negativamente na DRE, eu somei. E veja que eu cheguei, então, em 34 vezes 268, esse é o valor da despesa com imposto de renda. Joguei essa despesa com imposto de renda e cheguei em 112, que é o lucro gabarito da questão. Agora a gente vai resolver de maneira aqui mais séria. Vamos lá? Vamos lá. Como é que funciona? Olha só, vou fazer aqui em verde, hein? Como é que funciona aqui? Não, verde não, vou fazer aqui em azul escuro. Como é que funciona aqui na prática, hein? Na prática, olha só. Livro de apuração do lucro real. A gente vai partir aqui do lucro antes do imposto de renda, que é de 180 mil reais, e a gente vai fazer os ajustes, não é? Que ajustes são? Primeiro, eu tenho adições. Aqui eu tenho duas adições, tá? Eu tenho duas adições, olha. A provisão vai ser uma adição, só que vai ser uma adição o quê? Temporária, e a multa vai ser uma adição, só que é uma adição permanente. Ou seja, a provisão ela não vai ser dedutível agora, mas poderá ser no futuro, ao passo que a multa não. Não vai ser nunca dedutível. Então, olha só, adições 90 mil reais. E eu tenho aqui uma exclusão. Que exclusão é essa? Em função da equivalência patrimonial. Isso aqui não é tributado. Então, entrou positivamente na DRE e entra negativamente aqui. Consequentemente, eu chego aonde? Como eu não tenho aqui compensação, eu chego no lucro real já. Então, lucro real, 270 menos 20, 250.
lucro real é 250, vou já fazer o lançamento aqui, olha, do imposto corrente. Então, débito com despesa com o IR corrente, qual que é o valor? 250 vezes 34%, que é a alíquota, dá 85 mil. Então, esse é o IR corrente, 85 mil, afetando negativamente o resultado. Você fala, professor, então você errou, porque aqui você considerou 68. Calma lá, calma lá, calma lá, a gente vai chegar lá. E crédito? Crédito aonde? IR a recolher. IR a recolher. Vou ter que recolher aí 85 mil reais aos cofres públicos, não é? Legal. Lembra que a gente falou aqui algumas vezes que a provisão gera tributo diferido. Por quê? Ora, porque isso aqui entrou negativamente na minha DRE, mas é dedutível só no futuro. Então isso gera tributo diferido. A gente já falou várias vezes como você chega a essa conclusão. Aqui eu já vou fazer o lançamento direto. Então qual que é o lançamento relacionado a esse imposto diferido ativo? Eu vou debitar IR diferido ativo. Qual o valor? 50 mil vezes 34%, que dá 17 mil. Então dá 17 mil. Vai lá para o ativo não circulante. E o crédito correspondente, receita com IR diferido. Qual o valor? 17 mil reais. Aumentando o resultado. Então, olha só. Se você fosse fazer bonitinho, bonitinho mesmo, aqui, olha, após o lucro, antes do imposto de renda de 180, você teria o quê? Você teria uma despesa com imposto de renda de 85, afetando negativamente o resultado, e você teria uma receita com IR diferido de 17 mil, afetando positivamente o resultado. Então, pergunta a você, de forma líquida, quanto que dá? Olha, 85 de despesa e 17 de receita. De forma líquida dá os 68 aqui, olha, dá os 68. Então aí fica seu critério, né? Quer fazer aqui de maneira rápida? Faça, só tenha o cuidado de perceber. Opa, eu tenho diferença permanente. Se você tem diferença permanente, você não pode simplesmente aplicar a alíquota sobre o lucro antes do imposto de renda. Você tem que fazer esse ajuste aqui, porque as diferenças permanentes não geram o reconhecimento de imposto de renda diferido, percebe? Então a gente fez esse ajuste aqui. Ao contrário da questão anterior, que eu não tinha diferença permanente, eu já taquei o pau direto no lucro antes do imposto de renda, tributação, e cheguei no lucro, que era o questionamento do examinador. Aqui continua sendo o mesmo questionamento, ele quer o lucro líquido, mas entre as informações que eu tenho na DRE, eu tenho algumas diferenças permanentes que não geram tributação diferida e, portanto, eu tive que fazer esse ajuste para resolver de maneira rápida essa questão. Mas se você quiser também chegar, eu não quero saber aqui de maneira global o valor da despesa com imposto de renda, eu quero saber exatamente, eu sou sistemático, eu quero saber qual que é o valor do imposto corrente, eu quero saber qual que é o valor do IR diferido. Faça análise e vai chegar na mesma conclusão. Se você gostou desse vídeo, se você está entendendo, enfim, as questões a respeito de tributos diferidos, eu quero aqui, olha, que você deixe o seu like e os seus comentários. Deixe aqui o seu comentário, eu quero saber. Se você também não está aprendendo nada, coloca aqui, eu quero saber, eu quero te fazer aprender esse tema, eu quero fazer você aceitar as questões de prova. Aproveite para se inscrever no canal, clicar no sininho, com isso você recebe as notificações das próximas postagens. Lembro que na descrição desse vídeo eu tenho ali os links das partes teóricas, parte 1, 2 e 3, é fundamental que você tenha passado pela parte teórica para depois analisar as questões. Também faço convite para que você conheça o meu site www.igorsintra.com.br, onde eu tenho cursos de contabilidade geral, cursos de contabilidade avançada e contabilidade de custos em PDF, especialmente para você que está estudando para concursos públicos do mais alto nível. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!